Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Então, hoje eu vou iniciar uma série de vídeos onde eu vou falar sobre mulheres da Bíblia. Então, para falar sobre mulheres da Bíblia, eu vou me basear nesse livro aqui do autor Max Lucado, 10 mulheres da Bíblia, como Deus usou pessoas improváveis para mudar o mundo, e vou deixar o link desse livro aqui na descrição, caso você queira adquiri-lo. Hoje eu irei falar sobre Sara, que é a mãe das nações. Então, é de conhecimento de todos que Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, como eu li no versículo anterior. Porém, com tanta espera, Abrão, na verdade, que não era antes dele ter os filhos, ele era Abrão e Sarai, que futuramente se tornou Sara. Abrão e Sarai, eles resolveram pelos próprios meios, pelas próprias decisões, fazer cumprir aquilo que Deus havia prometido a eles, que era tornar Abraão uma grande nação, fazer dele uma grande nação. Então, para adiantar, não é, fazer pelos próprios meios aquilo que Deus havia prometido, Sarai entregou a Agar ao seu esposo para que ela tivesse um filho com ele, e esse filho fosse dos dois, porque ela era serva da Sarai. Então eles tiveram Ismael. Então nós sabemos que essa escolha de Sarai de entregar a Agar para o seu esposo, para ela ter o filho, ter Ismael, trouxe grandes consequências, que nós sabemos que existe a inimizade entre o povo árabe, que são os descendentes de Ismael, e o povo de Israel, que é o descendente de Isaac, que foi o filho que foi tido após. Lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, muitas vezes nós somos ansiosos, como Sara foi. Ela viu que a idade estava avançada e que ela não iria conseguir, na verdade, fazer uma grande nação, né? Ter muitos descendentes, porque ela já estava em idade avançada. Então ela se tornou uma pessoa ansiosa. Então ela quis fazer cumprir as promessas de Deus na vida dela pelos próprios meios. E é na verdade aquilo que a gente também às vezes faz. A gente tenta adiantar as coisas, fazer com as nossas próprias mãos aquilo que Deus disse que ele iria fazer. Então é uma falta de, na verdade, de fé da gente às vezes, porque é necessário esperar o tempo de Deus. Porque se as coisas não aconteceram nas nossas vidas ainda, é porque Deus sabe que não é o momento certo para que aconteça. Então tudo na vida de todos nós tem um momento certo para acontecer. Então esse foi um exemplo de ansiedade que trouxe consequências seríssimas ao longo dos anos. E também a história de Abrão e Sarai mostra que mesmo quando a gente erra, na verdade, a gente, no caso deles, eles se arrependeram, não é? A gente vê ao longo da história que houve um arrependimento. Deus, ele faz a sua promessa cumprir, mesmo quando a gente não quando a gente não crê que vai acontecer, Deus, ele faz acontecer. Então, a gente viu isso na história de Abraão e Sara, que mesmo eles não crendo, mesmo eles fazendo chacota da promessa de Deus, né? Deus, ele fez cumprir a sua promessa. E Max Lucado, ele fala aqui no livro que a mesma nossa fé, ela sendo imperfeita e duvidosa, não impede o Senhor de manter as suas promessas. Então, mesmo nós sendo imperfeitos, Deus não impede que Deus, ele cumpra as suas promessas na nossa vida. E aí eu vou mencionar aqui o que está escrito em Gênesis, capítulo 17, versículo 15 e 16. Que diz: disse Deus a Abraão: quanto a Sarai, não é Sarai o nome dela anterior, a tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então, mesmo com a idade avançada, né? A gente vê aqui na história que Abraão, já que ele não creu, porque essa Sara já estava em idade avançada, mas Deus, ele fez
cumprir a sua promessa. Ele já tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Então ele achava que seria impossível que Sara gerasse um filho, ou que através dele pudesse vir uma geração, reis pudessem vir através deles dois. Mas na verdade é aquilo que a gente muitas vezes faz quando a gente não crê, porque a gente pensa no nosso tempo, no Cronos, no nosso tempo de 24 horas, 365 dias no ano, a gente imagina esse tempo, mas o tempo de Deus não é esse tempo, não é o tempo Cronos. Então a gente tem que colocar isso em mente, que quando Deus ele faz uma promessa, ele vai cumprir no tempo dele e não no nosso tempo. O tempo de Deus é sempre melhor que o nosso tempo. Então eu vou ler para vocês o que está escrito em Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2. O Senhor visitou a Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. Então Deus visitou a Sara, ou seja, ela engravidou e lhe fez como havia prometido. Então ele prometeu e ele fez cumprir. Então Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Então Deus disse que após um ano, Sara ela teria um filho. Então ela teve aquele filho e foi cumprida a promessa do Senhor na vida de Abraão e Sara, mesmo quando eles não creram. Então eu utilizo esse exemplo de Sara, mãe das nações, para falar para vocês que Deus ele é fiel, que pode se passar 100, 50, 200, 1000 anos que forem, mas Deus ele faz cumprir a sua promessa. Então, independente, a gente não tem que pensar no nosso tempo. O tempo das promessas é o tempo de Deus e não o nosso tempo. Então, da mesma forma que Deus prometeu que Sara, ela seria a mãe das nações e que através de Abraão viriam reis das nações e que ela teria um filho aos 90 anos, e da mesma forma que ele fez cumprir essa promessa, da mesma forma ele vai cumprir a promessa de buscar a sua igreja. Então a gente não pode se esquecer disso. Deus ele é cumpridor da sua promessa, então no tempo determinado por ele, tudo irá se cumprir. Então não se esqueça disso, que se Deus prometeu, ele vai cumprir, independente do tempo. Então você pode achar que a promessa está se demorando, que você está ouvindo falar da volta de Jesus desde a sua tataravó, mas isso não importa. O tempo que nós contamos, ele não importa. Deus, ele sabe o que é melhor para cada um de nós e ele cumpre o que promete, ele é cumpridor das suas promessas. E eu gostaria de encerrar esse vídeo com 2 versículos que estão no livro de João. João capítulo 14, versículos do 1 ao 3, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, aqui há uma promessa de que Deus vai, que ele foi, na verdade, ele vai voltar para nos buscar. Então, pode passar o tempo que for, as décadas, os milênios, mas Deus ele vai fazer cumprir a sua promessa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, do primeiro livro da série Mulheres da Bíblia. Serão 10 mulheres mencionadas, baseadas aqui nesse livro do autor Max Lucado. A primeira foi Sara, mãe das nações, e a próxima, quem você acha que eu vou falar? E comenta aqui qual seria a mulher da Bíblia que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal pra gente conversar um pouquinho sobre ela. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Ativa o sininho para receber todas as notificações, se inscreve no canal e utilize meu link da Amazon. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!